Neste momento o teu servo fará uso da tua palavra. Deus, sabemos que a preparação foi feita, mas a dependência do teu Espírito. Por isso, Deus, nessa noite, toda na tua instrumentalidade, a tua dos pés ao alto da tua cabeça. Não sei quantas palavras o teu servo ministrou durante essa semana, 1, 2, 3, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor preparou algo específico para nós nessa noite. Por isso, Pai, cubra-o e todo empecilho caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de passar a palavra para o pastor, por gentileza, gostaria que todos ficassem bem quietinhos, tá? As crianças, jovens, não saia para beber água, só se for no último caso. Saia, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando aos nossos corações. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem aqui me conhece? Levanta a mão aí. Quem não me conhece? Perdeu muito mais. Conhecer hoje. Meu nome é Marco. Eu sou pastor na Igreja Batista Getsemane, da missão do Machado. Estou aqui com a minha esposa, Jeane, que é uma linda ali, ó. Com o Heitor, com a Luiz. Fique de pé, gente, para ele conhecer vocês. A gente sempre adora que eu faça isso. Olha para casa agora. Eu sei como é que Deus me abençoou. Eu orei, quem orou foi ela, né? Está voltando ainda o Vitor. O Vitor já está com 21 anos, a gente sabe, né? Então vai chegando 21 anos, não querem mais. Eles abandonam, né? É sempre assim. Irmãos, eu faço parte da história dessa igreja assim, com força, sabe? O pastor Wellington deu um amigo demais, a nossa amiga. Eu me lembro de tantas coisas nessa igreja, tantas palavras que Deus me deu neste lugar, tantas coisas que eu vivi aqui nessa igreja, tantas coisas que eu pude participar, tantas coisas que eu chorei junto com o Tom, tantas coisas que eu me alegrei junto com ele. E eu e o Tom, a gente tem uma amizade muito grande. A gente liga um para o outro de vez em quando, a gente briga, aí no final a gente termina fazendo um convite um para o outro. A gente só quer brigar. A gente só tem que ter alguém para brigar. Você tem que ter alguém que você possa brigar. Ele me mandou uma mensagem ontem, é lógico que eu não vou dizer o teor, mas eu briguei com ele. Eu respondi a mensagem para ele e falei, você está de brincadeira comigo? Aí ele chegou aqui e falou, muito comigo hoje não, filho, hoje não é dia de festa. Mas depois de vermos palavras tão lindas, tudo que foi feito aqui, irmão, a gente já podia dar a bênção apostólica e está tudo certo. Está tudo certo. Só que Deus, no dia que o pastor me convidou, irmãos, eu amo organização. Eu amo organização. Uma secretária da igreja me mandou mensagem. E eu me senti tão honrado. Eu falei, gente, olha só, fui convidado com uma mensagem, cara, que isso? Está lá guardado nas minhas mensagens. Aí eu confirmei, depois ela confirmou de novo. Irmãos, eu creio na multiforme graça de Deus. Deus levanta homens para tudo. Deus levanta intercessores, Deus levanta evangelistas, Deus levanta pastores itinerantes, missionários, amém. Mas eu sou pastor local, irmão. Qual tem o mesmo ministério que eu? Nós somos pastores locais. Mas tem um lugar, irmão, que todas as vezes que eu recebo um convite eu não consigo dizer não. É a comunidade evangélica Monte Sinai. Sabe aquela oportunidade que você tem de ir na casa de um parente que você ama muito e você nunca pede? Acho que eu nunca neguei um convite nesse lugar. Eu já troquei um dia. Falei, olha, tal dia eu não posso, então tal dia eu posso. Porque eu amo muito essa casa. E eu fico tão feliz de todas as vezes que eu vim aqui, eu ver algo novo, pastor. Sabe? Qualquer coisa. Isso quer dizer que a igreja está avançando. E Deus me deu uma palavra no dia que eu fui convidado. E eu virei, dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, mais uma vez, o Senhor me dá essa responsabilidade. Porque, para quem é pastor aqui, pastor Ju, pastor Giovanni, os pastores dessa casa, sabe? Toda vez que a gente vai subir no altar para pregar, é uma responsabilidade. Mas vir num dia desse é uma responsabilidade muito maior. Provavelmente tem visitantes aqui. Tem algum visitante aqui hoje? Levanta a mão aí. Ó, vocês lá atrás, vocês aqui, Deus abençoe. Você pode dar uma aplauso ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão aqui. Depois alguém vai dar um abraço em vocês, viu? Vai
dar um abraço em vocês, dizer que vocês são bem-vindos. Como se fosse eu rodasse aqui. Ô Jeová, me ajuda. E só que vir um dia desse, irmão, sempre é uma responsabilidade maior. No dia que eu recebi o convite, Deus me deu uma palavra. São 17 anos. A igreja a qual eu sou pastor também são 17 anos de caminhada. Nós temos uma história muito parecida com a Monte Sinai. A igreja da qual eu venho já passou por duas divisões graves, duas trocas de pastor, uma troca de pastor de uma maneira muito ruim. Quando a igreja passou por uma divisão, liguei para o Tom, liguei para a Cris, falei, gente, orem por nós. Foi, irmão, no ano de 2020, no ano que nós mais precisávamos da igreja, sabe, porque estava tudo fechado, e nós tomamos um baque. Não, mas assim, e lá em casa a gente orava, e a gente se perguntava, e Deus sustentando. Isso é muita história, irmão, muita história. Mas o negócio é, como é que a gente chega em 17 anos? Como é que a gente chega, irmão? Em 17 anos de igreja. Igreja se abre muito fácil no Brasil hoje, mas também fecha com 2 para dentro. Abrir uma coisa, manter outra. Sabe, irmão, quando a Renata leu aqui, e aí tudo se encaixou dentro do meu coração, na minha cabeça, uma geração louvará e a outra geração anunciará as obras, né, que o Senhor fez. Para que uma geração venha após a outra, precisamos viver uma coisa nos nossos dias, que principalmente hoje, irmãos, é imperativo. Nós precisamos ser maduros. A igreja tem que ser uma igreja madura. O que é maturidade? Maturidade nada mais é do que um estado da qualidade daquilo que está maduro, daquilo que está pronto para ser usado, pronto para ser colhido. Quando você chega a uma árvore frutífera, você procura uma fruta madura. Você vai a um pé de manga, tudo bem, eu gosto de manga verde com sal, ok, está tudo certo. Mas via de regra, você vai procurar uma manga madura. Você olha para uma fruta e você quer que ela esteja madura. A maturidade, ela é um estado intermediário entre aquele que é criança e aquele que já é velho. E como é que nós alcançamos a maturidade? Se eu perguntar para você hoje, quão maduro você é? Essa resposta, você não precisa dar para mim, você precisa dar para você. Quão maduro você é? Eu pergunto ainda, quão maduro você já deveria ser? Porque estudos agora apontam, irmãos, e isso me entristece, que a adolescência vai até os 24 anos de idade. Como assim? Com 24 anos de idade, irmão, eu estava casando. Meu pai já tinha falecido, já tinha assumido uma casa há anos. Mas é bonito falar que a pessoa tem que amadurecer mais tarde. E ainda pergunto, quão maduro você pode se tornar? Muitas vezes acontece, principalmente com jovens, todo mundo quer a maturidade sem a responsabilidade. Você tem que ser maduro para receber aquilo que você pode, mas você tem que saber que com a maturidade também vem responsabilidades. Eu lembro quando meu filho mais velho foi fazer 18 anos, e eu sentei com ele e falei assim, cara, essa semana você completa 18 anos, deixa eu te contar uma coisa, você ainda mora na minha casa. Sabe o que vai acontecer quando você tiver 18 anos? A mesma coisa acontece quando você tem 17, nada. Você continua sendo meu filho, você agora só pode ser preso. Então cuidado. Maturidade não é idade. Agora eu sou muito maduro, eu quero ir para onde eu quiser, tá bom, então vamos ajudar a pagar as contas. Não, assim, veja bem, nessa noite, irmãos, Deus quer preparar uma geração para anunciar as obras dele. Deus quer preparar uma geração para o louvar, mas Deus quer preparar uma geração madura. Deus quer preparar uma geração de homens, mulheres, que realmente têm maturidade naquilo que fazem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 textos. Quando eu comecei a vir aqui, nem óculos eu usava. E agora de perto já não dá mais.
Abre comigo em João capítulo 21. Eu sei que vai passar agora aqui a Bíblia, né? É o outro, né? Eu conheci o pastor Noel, ele era ministro de louvor. Quanto nós já rimos juntos? Quanto nós já rimos juntos? Meu Deus. João capítulo 21, versículo 18. Versículos 18 e 19. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores maduro, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. E falou isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse: saí. Agora dá uma voltada comigo aí, lá em 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 9. E ele chegou ali, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento ou zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançando abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com a espada, e eu, somente eu, restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai, ponte de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi que, quando Elias ouviu isto, ele envolveu a face no seu manto e saiu, e colocou-se em pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso diante do Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o meu pacto e lançado para baixo os teus altares, e matado os teus profetas com a espada, e eu, somente eu, restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna, e quando vieres, unge Azael, o rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Nimsi, ungirá para ser rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta no teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará. E aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e que a sua boca também não o beijou. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Deus. Nós precisamos entender a tua palavra nessa noite. Nós precisamos ter o nosso coração edificado pelo Senhor. Então nos prepara para tudo que o Senhor tem para nós aqui. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trazer algumas lições baseadas nesses textos, as quais vão falar conosco nessa noite sobre maturidade. Esses dois textos, irmãos, são dois textos muito conhecidos. O primeiro deles, Jesus ali ressurreto, se encontra com os seus discípulos e conversa com Pedro, e ele faz aquelas 3 lindas perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro responde assim: sim, Senhor, eu te amo. E depois ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E na terceira vez a Bíblia fala que Pedro se entristece. Quando você pega o original em grego para ler essas palavras, Pedro responde a Jesus de uma maneira diferente da qual ele ia perguntado. O amor qual Jesus pergunta para Pedro é um amor ágape, um amor sacrificial. É como se Jesus virasse para Pedro e falasse assim: Pedro, tu me agapeia.
E Pedro responde para Jesus assim: Jesus, eu te filéu. Ele fala do amor filho, de um amor de amigo, de um amor ali de estamos juntos, sabe? E Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me HP? E Pedro responde para ele assim: Senhor, eu te pragmo, porque outro verbo para amor é pragma. Só que o amor pragma é um amor mais intenso, é um amor que realmente denota uma questão mais de compromisso fiel, sabe? Quando já está ali perto do altar, e ele fala assim, e Jesus pergunta de novo para ele. Sabe quando você pergunta para uma pessoa assim, você está entendendo o que eu estou te perguntando? E eu imagino o rosto de Jesus perguntando para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro se entristece. Ele não se entristece com Jesus, não. Ele se entristece com ele mesmo por não ter entendido aquilo que Jesus perguntou. E então Pedro responde para ele: Jesus, eu te agapei. E ele fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. E ele fala com Pedro no final aqui de maturidade. Enquanto nós olhamos para esse outro texto, lá em 1 Reis, do grande profeta, irmãos, Elias. Estava tocando uma música aqui na Divina Fé. Fala que depois de uma grande vitória, parece que veio uma depressão, alguma coisa, né? A Divina fala isso nessa música, muito provavelmente baseado nesse texto de 1 Reis. Elias tinha acabado de matar 850 homens, irmãos. Passou a espada em todo mundo. Jezabel manda um recado para Elias: eu vou te matar. Elias esconde, vaza. E aqui Deus está dando um show para que Elias se torne alguém maduro. Então, irmão, a primeira coisa que você tem que entender: fazer sem entender não é ser maduro. Maturidade é fazer as coisas entendendo o que você está fazendo. Você não obedece porque alguém mandou. Você obedece porque você entende que tem que obedecer. Você não adora porque alguém disse que tem que adorar. Você adora porque você entende que tem que adorar. Você não serve porque alguém te disse que o inferno é muito quente. Não. Você serve porque você entende que é um Deus que é digno de ser servido, adorado e levado a sério. É simples. Será, irmão, que nós temos feito as coisas porque alguém tem mandado? Ou nós temos feito as coisas porque nós entendemos que tem que ser feito? Nós estamos em épocas, irmãos, que nós temos que dizer para as pessoas que azul é azul e provar para elas que azul é azul. Sabe, irmãos, eu faço muitos casamentos. Lá na nossa igreja, de uns 3 anos, 4 anos para cá, não, o povo está casando. Glória a Deus por isso. O povo está casando por isso. E sempre que o casal vem me procurar, eu sento com eles e falo assim: rapaz, você está entendendo aonde você está indo? Façam curso de noivo. Vocês têm curso de noivo aqui, pessoal? Irmão, o curso de noivo é feito para a noiva desistir. Um bom curso de noivo tem que ter uma alta taxa de desistência. Sabe, irmão, sabe por quê? Todo mundo acha bonitinho o casamento, mas quem é casado aqui? Levanta a mão. Fica com a mão levantada, não baixa. Agora você não vai levantar a mão, você só vai imaginar. Vamos baixar sua mão. Qual casado aqui já teve vontade de apertar o pescoço do cônjuge? Não levanta a mão. Levanta a mão, não. Só mentalmente assim, ó. Por quê, irmão? Ser casado é fácil? Vamos dizer isso somente só um pouco. Ser casado é fácil, irmão? Mas Deus te uniu a essa esposa, a esse marido, para você viver com ele até que Jesus volte, ou até que a morte o separe. Você está do lado do seu esposo, e você vai virar para ele e falar assim: você é o melhor de Deus para mim, você é o melhor de Deus para mim. A gente faz raiva, mas ele é o melhor de Deus para você. Toda vez que você brigar com o seu marido ou com a sua esposa agora, no meio da briga você vai virar para ele e falar assim: você vai me fazer raiva, você é o melhor de Deus para mim. Então vamos parar com isso. Acaba. Entendimento, irmão. Entendimento. Elias matou 850 profetas ali. Por quê? E aí, irmão, eu quero que você entenda alguma coisa. Alguém maduro de verdade, não anda
por onde quer. Alguém maduro de verdade anda aonde Deus o leva. Olha o que Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você era jovem, você ia para onde queria, fazia o que queria. Falar agora, depois que você for maduro, não. Você vai ser levado por onde você não quer andar. Olha só, Elias chegou naquela caverna e Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Quem te mandou vir para cá? Quantas vezes, irmãos, andamos, tomamos caminhos, tomamos decisões que não são da direção de Deus. Por quê? Porque somos imaturos. Você quer ver um grande sinal de imaturidade? Eu tenho falado sobre isso, irmãos, muito. Um grande sinal de imaturidade é a destemperança. Se você é uma pessoa que é destemperada, explosiva, responde de qualquer jeito, explode, irmão, isso não é temperamento. Isso é falta do Espírito Santo de Deus. Me perdoe, Senhor. Eu sirvo um Deus que muda temperamentos. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. Aí a gente acha bonito, a gente coloca a culpa nos hormônios. Ai, mulheres, perdoe a vida, depois você chega, pastor. TPM não é desculpa para você não ser uma mulher de Deus. É simples. Tem remédio, tem tratamento, mas mais que isso, sabe quem tem? Tem o Espírito Santo de Deus. A gente põe a culpa na situação. Irmão, eu trabalho, assim como o pastor de você também trabalha. Eu trabalho com vendas. Eu sou gerente de negócios. Irmão, tem dia que você chega em casa estressado, mas a minha família não tem nada a ver com isso. É o Espírito Santo que tem que me controlar, para eu não andar por onde eu quero, porque se eu andar por onde eu quero, se eu falar o que eu quero, se eu fizer somente o que eu quero, irmão, vai dar ruim. Irmão, vai dar errado. E eu conheço um Deus que quando Ele dá a direção, Ele faz as coisas dar certo na nossa vida. Você quer ver uma coisa? O povo de Israel saiu do Egito, chegou na porta de onde? Chegaram em Jericó. A cidade fechada, os muros fechados, tudo beleza ali. Eles fizeram o que eles queriam? Não. Senhor, qual que é a tua direção? Rodei a cidade. 6 dias calado. No 7º dia, 7 voltas, troca a trombeta. E aí, meu irmão, se Deus mandar você andar para um lugar, só anda e deixa que o resto Ele vai fazer. Aí você vai olhar depois a batalha de Ai. Josué não consulta o Senhor. Eu falo que eu tenho, Deus não me chama a atenção de Josué, mas eu tenho uma bronca com Josué, irmão. Uma bronca séria. E é a cidade de Ai. Tinha pecado no meio do povo, ok, mas ele não pergunta ao Senhor. Ele chega para quem? Os capitães do exército. E aí, o que nós vamos fazer? Ah, isso aí, manda uns 5.000 lá, nós vamos arrebentar tudo. Foram mandados embora correndo. Por quê? Porque não andaram onde o Senhor mandou. Eu quero que você reflita. Você tem andado aonde o Senhor quer que você ande, meu irmão? Alguém maduro é alguém que está pronto a ouvir o necessário e não desistir, mas mudar. Geralmente, quando você conversa com uma pessoa imatura, você quer arrumar um inimigo, chama a atenção de um imaturo. Diz para ele que ele está errado. Virou seu inimigo. Acabou. Virou seu inimigo. O imaturo é aquele que não aceita os seus erros, irmãos. Todos nós cometemos erros. Você acha que essa igreja não cometeu erros até chegar aqui, não? Muitos. Provavelmente muitos, ou todos, ou os que nos falaram, porque a gente comete erro, irmão, e a pessoa vai embora e não fala com a gente. Isso é muito ruim. Irmão, pastores são pessoas comuns que falham. Tem dor de barriga, fica gripado. É assim. Mas o imaturo, ele não quer ser confrontado. Irmão, quando Elias chega ali no monte, nós somos latino-americanos.
Nós somos acostumados a romantizar as coisas. Você acha que Deus perguntou para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Não, irmão. Deus perguntou para Elias assim: Elias, o que fazes aqui? Quem te mandou vir para cá? E Elias, irmãos, ali cheio de coisa. E Deus pergunta de novo: quem te mandou? Você quer ver, irmão, o que uma pessoa madura faz? Um belo dia, Davi está em cima do palácio, vê Batseba tomar banho e fala: opa, gostei. Ele não devia estar ali, ele devia estar na guerra. Traz Batseba. Ô Davi, ela é esposa de Urias. Não perguntei não, traz lá. Deitou com a mulher engravidou. Chama Urias. Urias era um homem fiel. Eu não vou deitar com minha mulher, sendo que meu país está em guerra, vou ficar aqui. Urias ficou lá e falou assim: agora coloca Urias na frente de batalha e mata Urias. Matou Urias. Até então, irmão, estava tudo bem. De repente, quem é que chega lá no palácio? O profeta Natan. Imagina Natan entrando e fala: Davi, ô Natan, aleluia, que bom que tu veio. Ô Davi, deixa eu te contar uma história. Era uma vez um camarada que tinha muitas ovelhas, e ele foi lá, e o outro só tinha uma ovelhinha, e ele foi lá e pegou a ovelhinha daquele que tinha uma só. Irmão, Davi se revoltou: tem que matar esse cara merece a morte, não sei o quê. E Natan vira para Davi e fala assim: não, Davi, esse camarada é você. A Bíblia diz, irmão, que Davi cai em si. Sabe o que um rei imaturo faria? Passa a espada em Natan, ninguém vai ficar sabendo disso não. Davi vai lá e muda, irmão. O imaturo não está a fim de mudar. O imaturo só está a fim de falar a sua versão da história e fingir de coitadinho e se vitimizar. É verdade. O imaturo, irmão, não quer ser confrontado para mudar, não. O imaturo quer alguém que sabe, passe a mão na cabeça dele ali. Cuidado, irmão. Estou dando aqui um conselho em nome de Jesus. Cuidado com o que as pessoas contam para você. Muitas vezes as pessoas contam as coisas para você, irmão, e não procuram um pastor. Eu estava dando uma aula uma vez do Homem ao Máximo. Chegou uma parte da lição lá, irmão, e o cara deu muito azar, que nesse dia era eu que estava dando a aula. E sabe aquele dia que você está com o espírito profético atacado? Sabe? Que Elias tomou conta, você sentiu força. E ele falou assim: irmãos, eu passei por uma tentação. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava tão desesperado, que o irmão fulano, que é diário, não estava lá na porta. Aí eu fui lá, peguei e contei para ele. Falei assim: isso foi de dia? No domingo. Falei: que legal. Eu estava aqui? Estava. O pastor Gerson estava aqui? Estava. Tinha os pastores aqui? Tinha. Por que você não nos procurou? Ah, não, é porque eu estava muito desesperado. Eu falei: não, não é porque você estava desesperado. É porque você não queria confessar o seu pecado, você queria um aliado. Você foi mal. O que você fez foi algo ruim. Você jogou sobre ele um pecado que ele não pode disciplinar, que ele não pode resolver. E você não teve coragem, você não foi homem para nos procurar e dizer para nós. Pede perdão para ele aqui agora. E ele pediu perdão para o irmão na hora. Cuidado, irmão, sabe por quê? Porque tem muita gente que pode estar só te usando como lata de lixo para despejar você os pecados. Ele despeja em você os pecados que você não pode resolver. Ele despeja em você os pecados que você não pode confrontar. E ao invés de você ser alguém para ajudar, você virou um aliado. E aí, sabe geralmente como é que termina a frase? Conta para ninguém, não. Irmão, está torrado preso para sempre. Em nome de Jesus. É um pecado, irmão? Eu vou te ajudar. Eu vou com você lá no pastor. Nós vamos conversar com ele. O imaturo, ele não quer ser confrontado. O maduro, ele quer mudar. É a esposa que chama o marido para conversar e ele não tem coragem de mudar. Ele não quer ouvir que ele é um péssimo marido. É o marido que chama a esposa para falar alguma coisa e ela acha ruim. Ah, então eu vou juntar minhas coisas e vou embora. Ah, então eu não quero mais conversar, não quero mais. Não, irmão, em
maturidade. É para resolver? Está errado, aceita, resolve. Você quer ver um negócio que me mata, irmão? A gente fala assim, tá bom, eu vou fazer. Não, irmão, tá bom, eu vou fazer, não. Me perdoa, eu sei que eu estou falhando, me ajuda a mudar. É simples. Aquele que é maduro, irmão, precisa entender que as intempéries da vida vão vir sobre você. Você não é o tchucu-tchucu do Senhor, você é uma pessoa normal. Elias tinha feito algo maravilhoso. Matou todo mundo. Jezabel falou e fugiu. Chegou no monte, irmão, quando saiu fora, irmão, imagina o seguinte, você está escondido. Deus fala com você, quando você sai fora do monte. Alguém aqui já passou por um vendaval? Irmão, eu estava passando um dia. Eu e minha esposa, a gente estava dentro do carro. E começou uma chuva torrencial. Eu estava ali na Via Expressa. Irmão, uma ventania. E caiu pedra de gelo, caiu um pedaço de árvore no carro. Nós ficamos desesperados dentro do carro. Agora, já imaginou você sozinho, no alto de uma montanha, e vem um terremoto? E vem um vento? E vem fogo para todo lado? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda a enfrentar as intempéries da vida. Para de querer desistir de tudo. Maturidade é manter-se de pé no momento da dificuldade. Maturidade é manter-se de pé quando tudo está errado, porque você sabe que você tem um Deus que está cuidando de você. Olha o que Jó falou, Jó capítulo 29, pois eu sei que o meu Redentor vive, e no último dia ele se levantará sobre a terra. Então Jó estava todo arrebentado. Aqui, irmãos, Elias sofrendo de uma depressão, para baixo, e veio tudo, irmão, veio fogo, veio problema, veio aquela confusão toda. Irmão, em nome de Jesus, lembra do salmista? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele me tirou de um charco de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Você sabe o que é um charco de lama? Um charco, ele não é algo fundo, ele é algo rasinho, cheio de lodo no fundo. Você vai andando ali, você não consegue ficar de pé, você vai escorregando. O problema não é assim, irmão. O problema nunca vem desacompanhar. A primeira coisa é, já percebeu isso? Nunca vem desacompanhar, sempre vem em galera, em bando. Irmão, você está passando problema? Deixa eu te dar um bom conselho nessa noite. Se mantenha firme, pois o Senhor é com você. Sabe, irmão, eu concordo com a Renata em gênero e número grau. A igreja tem que ter profeta, tem mesmo. Mas muitas vezes a gente não quer o profeta, a gente só quer a profecia. Aí tem gente, irmão, que anda para todo lado. Irmão, eu atendi uma mulher uma vez na igreja, uma senhora, tadinha. Ela veio e me contou a vida dela, me contou. Aí eu falei assim, amém, irmã, vamos orar, que eu posso orientar a senhora isso. Aí ela virou e falou assim, qual que é a palavra que Deus te deu? Uai, essa que eu acabei de falar, ué. Mas Deus não te revelou nada aí não? Eu falei, irmã. Eu falei, irmã, quantas igrejas a senhora foi essa semana? Ela falou assim, eu fui 5. Eu falei, irmã, não faça isso. Não faça isso. Você vai achar a gente para falar bobagem no seu ouvido o tempo inteiro. Deixa Deus falar no seu coração. Tem profecia através da palavra. Se Deus quiser levantar alguém para falar com você, Ele vai levantar. Pode ficar tranquila. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente procura na hora do problema. Ai, Deus podia tanto falar comigo, Deus podia tanto falar comigo. Ô irmão, Deus fala com você toda hora, o véu vai rasgado. Abre a Bíblia. Você quer ouvir um profetão falar com você de verdade, assim, com força? É só você abrir lá em Isaías, capítulo 40, 41, 42. Ele vai dizer para você assim, eis que te digo, eu sou o teu Deus, não temas. Eu te tomo pela tua mão direita e digo, tu és meu. Eis que aniquilados, destruídos serão todos os teus inimigos. Todos aqueles que se levantam contra ti tornar-se-ão em nada. E como nada serão aqueles que te perseguem. Porque eu, o Senhor teu Deus, te esforço e te ajudo. Olha lá, irmão.
Você não precisou de lugar nenhum. Está lá. Está lá Deus falando com você todos os dias. E você passando por problema, irmão. Para de passar por problema sozinho. Essa casa tem pastores, tem líderes. Aí eu não vou incomodar o pastor, não. Incomoda sim, irmão. Ele é pastor para isso. Se não é para ser incomodado, para quê, pastor? Você é pastor? Me incomoda ele com bobagem, não, irmão. Meu pastor, eu quero apresentar no BBI Board. Não, em nome de Jesus. Não faz isso, não. Em nome de Jesus. Mas, irmão, você sabia? Irmão, você sabia que o bebê reborn é o reflexo de uma sociedade matura? É bom, irmão, ter bebê reborn. Você não troca fralda fedorenta de bebê reborn, não. Você quer saber o que é amor de verdade? Amor de verdade é trocar fralda. Isso é amor de verdade. Na hora do almoço, e geralmente eles escolhem, você acabou de dar banho, na hora de sair de casa, você vai lá e enche a fralda, você não pode sair com o menino com a fralda suja. Isso é amor, irmão. O menino urinar em você, está lá trocando o menino urina em você. Isso é amor. É reflexo de uma sociedade, uma imatura, que não quer ter problema. Sabe por quê? O bebê reborn não tem problema não, irmão. Bebê reborn acorda durante a noite? Você tem que fazer dieta depois que você tem um bebê reborn? Não. As mulheres sabem. Teve um filho, irmão, nunca mais é a mesma. É verdade ou não é? E glória a Deus por isso. E ai do marido que reclamar. Devia tomar uma surra de chicote de rato de tatu. Ah, porque a minha esposa teve filho, não é mais a mesma. É lógico, meu amigo. Ela foi a expressão de Deus na sua vida. Carregou uma vida 9 meses na barriga. Fez o seu sonho. E agora você quer reclamar por causa do corpinho dela? Vou te colocar uma barriga. E engraçado que os caras têm barriga de gravidez e a mulher não pode reclamar. Pode ver, né, pastor? Você acha que eu sou... Irmão, você vai me perdoar. Você acha que a sua mulher com uns quilinhos a mais é um problema para você? Olha no espelho. A prova que você é. Mas é isso, irmão. A gente tem que saber que a vida é assim. Eu namoro com a minha... Eu estou junto com a minha esposa desde que nós tínhamos 16 anos. Quando a gente começou a namorar comigo, eu devia ter uns, sei lá, eu sempre fui alto, 70 quilos, meladores. Irmão, eu já cheguei a pesar mais de 120 quilos. De 16 anos até 45, você acha que eu não ia mudar, não, irmão? Você acha que ela não ia mudar, não? Agora, será que isso é problema para o crente? Não porque ela está aqui, porque eu falo isso com ela também, não porque está na presença de vocês, mas eu a amo, como se nós ainda tivéssemos 16 anos. Isso não mudou. Não mudou, irmão. O pessoal pensa que eu sou casado com a mesma mulher há 20 anos. Você é crente? Sou. E quem aqui tem cachorro, você aplaude o seu cachorro quando ele late? Não, né? Porque é obrigação dele. Pois é, você é crente, mano, é obrigação. Não tem nada demais. Eu sou casado com a mesma mulher há 20 anos. Louvado seja o Senhor, né? Glória a Deus. Aprenda a lidar com os problemas, seja maduro. Aquele que é maduro, irmãos, maduro de verdade, ele tem que aprender que a sua vontade tem que ser sublimada, colocada abaixo, e a vontade do Senhor tem que prevalecer na sua vida. Amém. O imaturo quer tudo.
Irmão, pega uma criança de bola, é tudo meu. É meu, 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 é meu. Pedro era imaturo, irmão. Pedro conversava fiado. Jesus podia ter falado, Pedro, vai lá, paga o imposto por mim, por você. Porque eles foram perguntar para Pedro, Pedro falou, Jesus, paga o imposto demais. Aí depois falou, Jesus, vou perguntar não, ué. Vai lá. Pedro era imaturo não falar, irmão. A ponto de Jesus dizer, afaste de mim, Satanás. Mandou Pedro embora. E Jesus fala com ele assim, Pedro, vai chegar um tempo, amigão, que as pessoas vão cingir você. Você vai ser maduro. Sabe, irmão, ser crente não é fácil, irmão. Não é. Não é. Eu sigo o Senhor já há 25 anos, irmãos. Eu vou dizer para você uma coisa. Tem dia, irmão, que é mais difícil que os outros. É isso aí. Mas essa é a nossa vida. Não é verdade, pastor? Todo dia é fácil, pastor. Só é fácil, irmão, se Jesus está conosco. Se não está, ô meu irmão. Eu estava conversando com uma moça hoje de manhã, orando por ela, que comprou um carro. E ela falou assim, pastor, o senhor pregou semana passada. E Deus falou tanto comigo, porque quando você falou assim, Senhor, que a gente pergunta de vez em quando, Senhor, o que me sobreveio todo este mal? Eu me perguntei, Senhor, por que coisas estão acontecendo comigo? E sabe, irmão, se for fazer tudo o que você quer, irmão, você não vai morar no céu, porque você vai sujar as suas mãos. Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele afirmou sobre os mares e tal, ele vai falando, e no final ele pergunta assim, e quem entrará no monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E ele mesmo responde, ele fala assim, aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro, aquele que não jura enganosamente e não se entrega à vaidade, este herdará do Senhor a bênção da sua salvação. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que não sai fazendo tudo aquilo que quer, porque sabe que quem comanda a vida dele é o Senhor. 17 anos, irmãos. Eu me lembro de tantas vezes, eu estou chorando, pastor Wellington, não é só quando eu mando mensagem para ele. Pastor Wellington, estou chorando. Queria desistir, não queria, pastor. Mas essa é a vontade de Deus. Quando a senhora ouviu, pastor, para com isso. São vozes da sua cabeça. Não vai. Ih, tá louca, para de bobeira. A senhora dormiu barriga cheia. A senhora desistiu, porque essa era a vontade do Senhor. Sabe o que o diabo quer realmente? Que você desista. Sabe o que o diabo quer? Que você entregue aquilo que você, as suas armas, e pare. Irmão, em nome de Jesus, toda vez que você ouvir uma música, cantar um louvor, interioriza isso, coloca no teu coração. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. É nessa hora que você tem que se levantar e permanecer firme. Eu não desisto. A minha vontade é desistir, a minha vontade é largar tudo, mas eu sirvo a um Deus que me ensinou que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Então é para frente que eu vou. Sabe por quê, irmão? Pega lá em Efésios, a armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto, a sandália, o escudo e a espada. O que tem para as costas? Nada. Já percebeu que não tem proteção para as costas? Porque nós estamos falando de um exército que anda unido. Quem vai te proteger é aquele que está vindo atrás de você. Sabe por que tem um grupo de intercessão? Porque você precisa de cobertura daquilo que você não está vendo. E tem alguém protegendo as suas costas. Soldado de verdade não corre, ele enfrenta. Ele vai passar. A sua vontade de desistir, em nome de Jesus, vai embora hoje. Você vai continuar. Você vai manter de pé. Porque Elias queria ter desistido. Para Elias era muito mais fácil, irmão, ficar na caverna ali. Ele seria lembrado de um homem que matou 850 e fugiu de Jezabel. Não é, irmão. A vontade do Senhor tem que ser maior do que a nossa. Aquilo que Deus me mandou tem que ser maior do que eu quero. Muitas vezes, irmãos, eu já quis falar coisas
falar, fica calado. E muitas vezes, irmãos, eu já não quis falar coisas. E Deus falou assim, vai lá porque eu estou mandando. E faz, e eu tive que fazer. É difícil. Porque nisso aqui, irmão, tem uma palavra que a gente é bom demais com ela, que é dependência. Para fazer aquilo que Deus quer, você precisa depender dele. Porque se não der certo, a responsabilidade não é sua, dele. Você só precisa ouvir ao Senhor. E por fim, aquele que é maduro precisa fazer não somente aquilo que é necessário, mas ele precisa fazer aquilo que Deus ordenou que ele faça. Jonas não queria ir para Nínive. Eu também não ia querer. O povo ninivita, irmãos, inventou um empalamento. O povo inventou tudo quanto é tipo de jeito de matar. O povo de Nínive era cabeludo, diferente de mim. Eles eram chamados de demônios, aqueles que têm o cabelo grande. Eles mataram tudo de jeito, irmão. Era uma cidade perversa. Quem que ia querer pregar nesse lugar, irmão? Ninguém. Ninguém. E Deus falou para ele assim, vai para Nínive. E Jonas ainda chega em Nínive e faz o que ele não deveria fazer. Jonas era um cara tão esquisito, irmão, que ele preocupou mais com a boboreira que a lagarta comeu do que com o povo. A cidade tinha que ser percorrida a pé durante 3 dias. E Jonas percorreu como? Em um. Só que tem um negócio, irmão. Quando eu faço aquilo que Deus manda, quando eu faço aquilo que Deus me direcionou, Ele faz a obra dele. Jonas chegou lá e pregou o evangelho para quê? Para destruição. Deus vai vir e vai destruir Nínive em 40 dias. E o que aconteceu com o povo, irmão? Eles ouviram a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o rei se arrependeu. Do maior ao menor, eles se vestiram de pano de saco e adoraram ao Senhor e se arrependeram. E Deus falou assim, Jonas, eu não vou destruir Nínive. O que uma pessoa madura faria nesse momento? Amém, Senhor, aleluia, Tu és bom. Olha a Tua palavra convertendo corações. Jonas era imaturo. Está vendo? É por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor é um Deus longânimo. E agora a Tua palavra não vai se cumprir. Mas Jonas, peraí. Você não pregou no arrependimento, irmão? O que você quer? Elias, irmão, você pode fazer aquilo que Deus mandou. Deus fala assim, agora volta. Sabe por quê? Quando a gente não vai pelo caminho de Deus, a gente tem que voltar de onde a gente foi até onde Ele mandou. Elias percorreu quilômetros, quilômetros e quilômetros, sem orientação de Deus. Chegou no monte, Deus falou assim, agora volta. Porque se ele busca Deus lá onde ele estava, Deus mandava ele fazer lá. O imaturo se cansa à toa, enquanto o maduro espera aquilo que Deus tem. Agora volta lá. Unge Azael, rei da Síria, unge Jeú e unge Eliseu. Jeú, irmãos, livra Israel do maior mal que já teve sobre Israel, chamado-se Jezabel e Acabe. Ele acaba com a casa de Acabe. Olha quem foi Eliseu. Sabe por quê, irmão? Porque eles fizeram não somente aquilo que eles queriam, mas eles fizeram aquilo que Deus mandou. E quando a gente olha para a vida de Pedro, irmão, Paulo era um homem letrado, estudou os pés de Gamaliel, cara conhecedor. Pega Atos capítulo 2, capítulo 3. Depois da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, a Bíblia mostra o discurso de Pedro. Irmão, você pega o discurso de Pedro, você fala assim, isso aqui foi Paulo que escreveu. Não é possível que aquele homem ignorante, iletrado, que é isso? Sabe por quê, irmão? Com a maturidade, vem sobre nós um negócio do enchimento do Espírito Santo de Deus. E eu estou falando do Espírito Santo imaturo. Porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas era imatura.
Eu estou falando, irmão, do Espírito Santo de Deus em nós, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque as pessoas acham que a gente tem um Espírito Santo de Deus, irmãos, só para falar em línguas. E antes que alguém pergunte, não, eu não sou sensacionista, pelo contrário, eu sou continuista, participando dos dons do Espírito Santo. E tem hora que tem que me segurar, porque eu sei que a hora que Deus falar, não é para falar. Mas Deus não te encheu do Espírito Santo só para você falar em línguas, não. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Porque se for na igreja tem que ter interpretação. Porque se não tiver interpretação, a profecia está saindo daqui para cá. É simples. Muito simples. A Bíblia é muito simples, irmãos. Sabe para que Deus te encheu do Espírito Santo dele? Para você fazer aquilo que ele te mandou. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e fizeram o quê? Ficaram lá, irmãos, dias e dias rodando, subindo no teto, rodando o chão de cabeça para baixo. Saíram e cada um falava em outras línguas, de maneira que aqueles que estavam ali naquela região entendiam cada um na sua própria língua. E eles falavam o quê? A respeito da vida de Cristo. Aquele que é maduro entende que ser cheio do Espírito Santo é ser um missionário aonde você estiver. Aleluia. É fazer aquilo que Deus mandou. Deus mandou você falar? Fala. Deus mandou você fazer? Faz. Olha só, irmão, como é que foi o fim de Pedro. Eu não quero ser crucificado assim, porque eu não sou digno de ser como meu Salvador. Olha quem foi Elias, irmãos. Se você é a geração que louva o Senhor, amadureça. Essa casa precisa de homens, mulheres, jovens que estão amadurecendo, são maduros. Irmão, falar de um pastor é pesado. Pesado, irmão. Por isso tem que ter amigo. Porque é pesado. A gente ora pelas pessoas, a gente se preocupa com as pessoas. Irmãos, quantas vezes, sabe, irmãos, um dia isso me deixou de uma certa forma tão triste. Eu sou pastor de jovens, e eu estava num culto de jovens, dei uma palavra, e falei com os jovens assim: irmão, sai daqui hoje sabendo o seguinte, ou você muda, ou Deus vai acabar com você, você vai ter que escolher, ou é o seu pecado ou é Deus. E tinha uma menina, irmãos, que tinha cantado no dia, e ela estava passando por alguns problemas, vivendo em pecado. Sabe o que ela decidiu? Largar a igreja. E ela falou com as amigas dela, falou assim, foi depois da palavra que o pastor Marco deu, que eu tomei essa decisão. Irmão, durante um tempo eu fiquei pensando, falei, Senhor, poxa vida, eu tirei alguém da igreja. Até o dia que o Espírito Santo me tocou e falou assim: você está achando que você é? Para você tirar alguém da igreja? Ela foi convencida do pecado, da justiça e do juízo. E ela escolheu aquilo que ela quis. Qual é a tua responsabilidade? A gente se responsabiliza, irmão. A gente se culpa. A gente precisa de gente madura do nosso lado, sabe por quê? Aquele que é maduro não deixa alguém carregar a culpa que não é dele. Alguém que é maduro não deixa alguém levar um fardo que não é dele. Ele divide o fardo. É o filho que começa a trabalhar e fala com o pai assim: pai, me dá a conta de água, que agora é minha. É glória. Ô pai, eu quero alguma coisinha aqui, me dá aí, deixa eu ajudar. Isso é maturidade. A gente precisa da igreja. É gente que chega e não fica esperando o pastor dizer o que você precisa fazer. Pastor, o que é que tem para fazer? Pastor, eu posso arrumar essa cadeira? Olha, pastor, eu estou vendo que aquela cruz ele precisa de dar uma pintada. Eu vou pintar ela. Eu vou passar um verniz dela. É gente que se dispõe, irmão. Sabe por quê? Porque de agora, daqui um ano completa 18, e depois 19, e depois 20, e depois 21. Chega de sermos crentes 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Estou salvo, sentadinho no meu lugar e satisfeito, está ótimo. Nós não precisamos mais de uma igreja consumidora. Nós precisamos de uma igreja doadora. Sabe um dia que você vai chegar neste lugar aqui, irmão,
e vai ter um culto avivado, cheio da presença de Deus, não é o dia que o pessoal tocar a música do momento, não é o dia que o pastor, ao invés de trazer uma palavra dura de crescimento, de amadurecimento, no dia do aniversário, não chama esse cara mais pastor, ele tem que trazer uma palavra, eis que te digo, é hoje, não, não é isso. Sabe o dia que você vai chegar que vai ter um culto cheio do Espírito Santo de Deus? O dia que você sai da sua casa e fala assim: hoje eu vou entregar tudo que eu tenho naquele lugar, e eu vou adorar de tal forma que o céu vai descer como eu adorar. Sabe por quê, irmão? A igreja madura entende que você que está sentado e aquele que está ministrando é o encontro de Maria e de Isabel. Lembra quando Maria e Isabel se encontram? Maria está grávida de João Batista, Isabel está grávida de João Batista, Maria está grávida de Jesus. Quando se encontra um profeta com aquele que teria o seu lugar, a Bíblia diz que o bebê se revirou no ventre de Isabel. Irmão, você tem que chegar neste lugar trazendo alguma coisa, sabe para quê? Para na hora que isso aqui se encontrar, o louvor subir e a glória a Deus. Porque muitas vezes a gente sai do culto e fala assim: não senti nada. É lógico, você não vem entregar nada, você vem receber. Gostei, desafinou meio tom, não sei, a letra não era do jeito que eu queria, eu conheço outra versão. Irmão, critica comida no restaurante, critica o hambúrguer que você vai comer. Aqui você não vem consumir o que você vem entregar. Glória a Jesus! Você, irmão, é maturidade. Eu quero que você saia daqui hoje, e quando for no próximo culto da semana, irmão, você que fala assim: até ontem eu era menino, falava como menino, entendia como menino. Entretanto, hoje eu passei a ser maduro e agora eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Glória a Deus. Eu vou entregar. E aí, meu irmão, quando você começar a entregar, você vai ver que grandes coisas vão acontecer no seu vida. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. Maturidade. Sabe, irmãos, quando eu tinha 20 anos de idade, só alguns anos atrás, né? Poucos anos, né, pastor? Poucos anos atrás. Quando eu tinha 20 anos de idade, na verdade, quando eu tinha 19 anos de idade, eu pisei na primeira igreja evangélica da minha vida. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica. Eu fui criado no catolicismo e ali permaneci durante 19 anos. Eu era professor de catequese, professor de crisma, mesmo antes de ser casado, eu tinha uma proeminência muito grande ali na igreja. E pela primeira vez me chamaram para ir a uma igreja evangélica. E eu cheguei, irmão, numa igreja evangélica, e era a igreja que a GM frequentava lá, e o pessoal estava chegando no retiro e eles fizeram um trenzinho dentro da igreja. Todo mundo alegre, e não imagina para um católico vendo aquele negócio, eu não quis nunca mais na igreja. Aí depois de muito orar, de muito me chamar, ela me convenceu a ir a uma outra igreja, que era uma festa que estava tendo lá, um balanção e tal, aquele negócio todo. Eu falei: vamos lá, ué. Demorou. Chegou na porta e nós estamos cobrando para entrar. Eu falei assim: igreja cobra para entrar? Não piso mais na igreja evangélica. Só que Deus tinha um plano maior para mim. E meu pai tinha falecido, e eu, um amigo dela, ela trabalhava com um rapaz, e eu tinha ido buscar ela, irmãos. Olha só o que é você andar com alguém maduro. Eu tinha ido buscar ela no trabalho, o rapaz falou assim: poxa, Márcio, você perdeu seu pai? Eu queria orar por você. Pode orar, claro. Aí ele abriu a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, deu assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e fechou a Bíblia. Irmão, que quebrou meu coração. Eu saí dali sentindo algo diferente. Falei com ela assim: vamos lá na igreja do Vandinho na terça-feira? Vamos lá. Aí fomos lá e eu falei: gente, que legal, cara. Aí no domingo eu senti falta, mas não fui.
Até o dia que eu fui, irmão, e descobri que eu fui chamado. Irmão, eu não presto para mais nada nessa vida, não sei se Deus. Eu já descobri isso, já é. Sabe por quê? Porque um dia eu resolvi não aceitar a Jesus. Porque quem sou eu para aceitar aquele que criou todas as coisas, irmãos? Irmão, eu não tenho crítica nenhuma, em nome de Jesus Cristo inteiro. Eu não tenho crítica nenhuma quando se fala em aceitar a Jesus. Eu entendo perfeitamente isso. Perfeitamente. Está tudo certo. Só que eu entendi que Jesus você não se aceita. Sabe quando você viaja de avião? Que você entra no avião, que você coloca o cinto e fala assim: Senhor, se não for o Senhor a guardar este avião, quem guardará? O piloto te pega no aeroporto e te entrega no outro. Quantas vezes você vai na cabine do piloto perguntar para ele qual que é o trajeto? Quantas vezes você vai na cabine do piloto perguntar por que ele está andando a 600 km por hora? A minha esposa reclama quando anda 120, 130, talvez um pouco mais. Mas ela vai lá na cabine do piloto perguntar por que ele está a 600. Um dia eu falei para ela: vai lá, está 700 km por hora. Vai lá pedir para ele diminuir. Sabe por quê, irmão? Porque ali você está entregue. E alguém maduro entende que é assim que nós temos que fazer com Jesus. Eu me lanço nos braços dele e falo assim: Senhor, me leva onde o Senhor quiser. Porque eu sei que Ele vai me pegar na origem e vai me entregar no destino. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Então talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e ainda não se entregou a Jesus, reconhecendo-o em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. E se caso você quiser fazer isso hoje, ou você quiser se reconciliar com Ele, porque talvez você já andou nos caminhos dele e agora você não anda mais, e você está desviado dos caminhos dele, irmão, isso é maturidade. É falar assim: Senhor, eu estou fora e eu preciso voltar. É isso. Se você quiser, meu irmão, nessa noite, se entregar a Jesus, se reconciliar com Ele, eu queria te convidar a levantar as suas mãos, que eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão. Não é um leilão. Ah, porque o pastor está insistindo. Não, não é isso, irmão. É a oportunidade que eu um dia tive, só isso. Tem alguém nessa noite que quer se entregar ao Senhor? Que quer se reconciliar com Ele? Somos todos o Senhor, irmãos? Você pode dizer um amém aí, então? Então feche os seus olhos essa noite. Coloca a mão no teu coração. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te levar a um nível maior de maturidade. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, para te levar a um lugar que você não esteve. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que chega dessa vida de criança, agora é uma vida de maturidade na presença dEle. Não é mais um aniversário, não é mais um ano, é o dia de você sair daqui dizendo: Deus mudou a minha vida, Deus mudou meu coração, Deus mudou minha história. Então comece nessa noite comigo a orar e pedir ao Senhor que transforme o teu coração e faça de você uma pessoa madura. Nós precisamos, Senhor, precisamos que o Senhor toque no nosso coração nessa noite, nos mostrando, Deus, aonde é que nós precisamos mudar. Chega, Senhor, chega de darmos desculpas, chega de buscarmos, Deus, em outros lugares aquilo que não é do Senhor. Chega, Deus, de desistirmos das coisas. Chega, Deus, de queremos largar tudo. Chega! É hora de eu me levantar, me colocar de pé, firmar os meus pés sobre a rocha e dizer: aqui eu não arredo, até que o Senhor cumpra em mim tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir. É hora, Deus, de sermos maduros. Maduros, Deus, na nossa vida financeira. Maduros, Deus, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos. Maduros espiritualmente, para entender que nós não somos consumidores, nós somos doadores dessa casa. Nós somos aqueles que vêm para entregar. Nós somos aqueles, Deus, que vêm para fazer algo neste lugar. E se caso, Deus, alguém entrou aqui nessa noite, porque a tua palavra diz: se falta essa
tuas mãos essa noite, Deus, e mostra a responsabilidade de homem. Chega de ser menino, chega de ser moleque, não, agora é hora de ser homem, maduro. Toma esposas essa noite, Deus, e mostra, Deus, que é mais que uma obrigação, tem que ser por amor, tem que ser por submissão, por entrega. Toma filhos essa noite, Deus, e faz entregar, Deus, a honra que os pais merecem. Chega de termos filhos desonrosos. Chega, Deus, de termos pais omissos. Em nome de Jesus, Pai, é tempo da tua igreja amadurecer. Uma geração que te louva é madura. Aquela geração que virá depois amadurecerá e contará as suas boas obras. É disso que nós precisamos, Senhor. Precisamos que o Senhor faça chover em nós, Deus. Faz romper em nós, Deus, fontes que apontam, Pai, para a maturidade que o Senhor está trazendo a nós essa noite. O Senhor está elevando, Pai, a comunidade evangélica Monte Sinai nessa noite a um novo nível. Ao nível que muitos olharão e dirão: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto trabalho? De onde vem tanta unção? E aqui nós poderemos dizer: é da maturidade que o Senhor gerou em nós. Porque nós somos aqueles que têm semente para semear e pão para dividir. Nos faz, Deus, nessa noite alcançar um novo nível. Nos faz, Deus, nessa noite alcançar, Deus, algo inimaginável diante do Senhor. Ô Pai, que o Senhor tome, Deus. Que o Senhor tome, Deus, essa casa nas tuas mãos, Pai. Se alguém entrou aqui nessa noite, Deus, com problemas, eu quero liberar uma palavra agora, Deus, de restauração. Eu não posso resolver o problema de ninguém, mas nós temos um Deus que pode fazer, Deus, todas as coisas que nós não podemos. Então, Deus, se há um problema na área familiar, eu repreendo agora todo mal na área familiar. Se é, Deus, um problema, Deus, nas emoções, restaura, Pai, nesta noite as emoções. O Senhor já tem, Deus, algo para nós. Faz, Deus, com que nós venhamos a frutificar nessa noite, Pai. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos ser essa fonte. Nós precisamos ser essas nuvens que levam para as pessoas aquilo que elas precisam. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos, Deus. Declarei nessa noite, meu irmão, Ele já tem um caminho aberto para você. Ele já tem um caminho aberto para a tua família. Ele já tem um caminho aberto, irmão, para esse problema, porque Ele é o Deus que abre portas. Oh Deus, Ele está te dando nessa noite, meu irmão. Nessa noite, meu irmão, creia em uma coisa. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Você que chegou aqui, meu irmão, com uma situação que você acha insolúvel, com uma situação que você acha que não tem jeito, Deus está te dando nessa noite maturidade para resolver essa situação. Deus está dando na tua mente aí agora um caminho aberto no meio dessa turbulência. Você vai conseguir enxergar algo que você ainda não tinha visto, porque você estava vendo com olhos de menino. E agora Deus vai abrir os seus olhos espirituais com maturidade. Você que está precisando de falar algo com alguém, Deus está colocando na tua
nessa casa, eu não consigo vir aqui e não liberar uma palavra sobre vocês. Vocês vão ver um tempo incrível nessa casa. Prepare-se para prosseguir o tempo. Deus, nessa noite, colocando sobre você, sentindo os seus ombros. Talvez até ontem você sentiu sozinho. Mas hoje Deus cinge os seus ombros e diz: meu filho, eu vou te levar por onde eu quiser. E você vai passar por caminhos que você não vai entender. Você vai passar por caminhos que você talvez não queira passar. Só tenha a maturidade de saber que é Deus que está te guiando. Não se preocupa em saber se foi Ele ou não. Você vai saber. Vão ter caminhos que vão te ser oferecidos que não são de Deus. E você vai saber dizer não. Porque Deus essa noite está dizendo: a partir de hoje, eu cinjo os seus lombos e eu vou te levar pelas mãos aonde eu quiser. Creio que essa casa vai viver um tempo de maturidade espiritual gigantesco. Deus vai te levar a um novo nível, para que você leve outras pessoas em um novo nível, para que outras pessoas cheguem em um novo nível, a ponto que as pessoas não vão entender. Vai ser algo transformador neste lugar. Prepare-se para um tempo de uma colheita sem precedentes. Prepare-se para um tempo de caminhos abertos na vida de vocês. Eu quero liberar uma palavra sobre você, sobre a tua família. Eu repreendo todo o mal de sobre a tua casa. Eu repreendo todo o mal de sobre as tuas finanças. Eu repreendo todo o mal de sobre você. Josemar, Renato, eu estava ali. Essa casa tem muitos intercessores. Na hora que o pastor falou comigo de intercessores, eu fiquei tão feliz, gente. Eu amo intercessores. Mas eu quero liberar uma palavra especial sobre vocês dois. Eu rejeito na vida de vocês todo ataque do inimigo por aquilo que vocês fizeram aqui para glorificar o nome do Senhor. O inimigo não vai achar brechas na sua vida, e nem na sua vida, Renato, nem na vida dos teus filhos, nem na vida da tua casa, por aquilo que vocês fizeram aqui para glorificar o nome dele. O que vocês fizeram tem um peso espiritual, e nessa noite Deus retira de vocês todo o peso, porque o que vocês fizeram aqui foi para glorificar ele. E qualquer inimigo de Satanás está quebrado agora, e vocês não serão atacados por aquilo que vocês fizeram na obra do Senhor. Ele já ungiu vocês, e já protegeu, e já blindou a casa de vocês. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer resplandecer os olhos de você, e que você saia daqui nessa noite carregando a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aleluia! Amém? Estamos chegando ao final do campo de trabalho. O horário já não nos espera. Mas por um minutinho só, por um minutinho.